Graça e paz, queridos. É irmão Jorge Cardoso aqui no canal Vivendo em Graça. É rápido, 5 a 6 minutos, tá bom? De uma palavra de entendimento para nossas vidas. Se inscreva no canal, aí, curta, comente, compartilhe, nos ajude. Bom, estamos fazendo a seguinte pergunta, já no outro vídeo passado fizemos isso. E a pergunta é o seguinte, queridos. Por que é que hoje as lideranças religiosas, né, na maioria das vezes os pastores evangélicos, eles têm nos ensinado, feito coisas, né, nos levado a fazer coisas. Quando eu falo nos levado, eu estou falando porque somos, né, estamos junto com você aí, você que está no sistema, estamos juntos em um espírito, não no mesmo entendimento, mas no espírito, então nos incluímos junto, porque fomos enganados durante muito tempo também por esses homens. Por que eles têm levado, né, a Igreja de Cristo, pessoas, a cometerem coisas, a fazerem coisas, ensinando coisas, né, que os apóstolos, sabe, que foram dados a eles a essa missão, principalmente Paulo. A Paulo foi dado a missão, a revelação da graça, principalmente Paulo. Coisas que os pastores, hoje, a liderança religiosa, eles ensinam, dizem que você tem que fazer, colocam terror em sua vida, sabe? Colocam um terror na sua vida, que você tem que fazer, que se você não fizer, e bota lá o terror em cima de cada ação que você tem que fazer lá dentro desses lugares, né? Que eles ensinam o que tem que fazer, mas os apóstolos não ensinaram. Você já se perguntou por quê? Por que os apóstolos não ensinaram isso? Por que Paulo não bateu na tecla, sabe? Não bateu na tecla do inferno, né? Que tanto o sistema religioso coloca terror em cima desse inferno aí, coloca ameaças desse inferno em cima do povo. Por que Paulo não se preocupou com isso? Era para Paulo se preocupar com isso em cada carta dele. Em cada capítulo de uma carta ele deveria se preocupar em falar do inferno, irmão. No final ele deveria falar do inferno. Por que Paulo não se preocupou, sabe? Não deu ênfase ao citar esse dízimo. Nem o dízimo passado, né? Se fosse no dízimo passado ainda... Mas nem do dízimo passado, porque Paulo já sabia que aquilo ali não fazia parte da igreja. Não fazia parte da igreja na graça. Então por que o apóstolo Paulo, por que os discípulos não bateram nessas teclas? Não incentivaram depois da cruz, eu estou falando depois da cruz. Tá bom? Porque antes da cruz eles estavam na lei. Mas depois da cruz, eles não mais dão ênfase, não mais ensinam essas coisas, porque eles sabiam que não fazia parte da Igreja de Cristo na graça, depois da cruz. Não só isso, não só dízimo, já falamos, não só dízimo, não só o tal inferno, né? Não só o tal diabo aí, o chifrudo, mas também campanhas, sacrifícios, né? Esses sacrifícios que eles dizem que tem que ser feito, campanhas e muitas outras coisas, sabe, que você tem visto dentro desses lugares sendo feito por esses homens, sabe, invenções, porque não passam de invenções. Se Jesus não ensinou, se Jesus não mandou fazer, se os apóstolos não, principalmente Paulo, eu vou sempre colocar Paulo porque eles pregam muito Paulo em cima dos púlpitos. Que o apóstolo, eles estão lá pregando Paulo, estão lá falando de graça, falando da graça, né? Eles vivem cantando a respeito, usando a palavra graça. Eles pregam usando a palavra graça. Estamos em graça. E Efésios, né? Efésios. E usam Efésios. Estamos em graça, né? É pela graça, tudo com eles. Mas por que é? Que eles ainda estão com rudimentos da lei, em algumas coisas, totalmente erradas, mas estão. Se eles pedem dízimo, dízimo era da lei, embora seja um dízimo vagabundo, um dízimo que não tem nada a ver com a lei, mas eles usam a lei. Se eles têm lá a ceia, né, que era Páscoa judaica, né, festa ágape, enfim, e eles usam para esses dias, né, é da lei.
embora da maneira errada, mas é da lei. Se eles apresentam criança, né, embora de uma maneira errada, porque eu já falei que eles fazem isso de uma maneira errada, porque até se fosse da maneira certa não poderia se apresentar meninas, era apenas meninos e teria que ser circuncidado, enfim. Então tudo que eles fazem usando a lei, fazem errado, mas usam a lei. Por quê? Se nós estamos em graça, e em graça as coisas da lei não prevalecem, não devem ser feitas. É só você ler o livro de Gálatas. O livro de Gálatas ele foi realmente escrito justamente para poder fazer a separação da lei e a separação da graça, nos ensinar isso. E a pergunta é, por que é que eles falam, ensinam, botam terror em cima daquilo que Jesus não botou, que os apóstolos não botou? Você já parou para pensar nisso? Está na hora de parar para pensar, hein? Se você parar para pensar, com certeza a sua mente vai ser iluminada. Que Deus nos abençoe, queridos.